na figura inferior, do lado direito, você vê, por exemplo, a caixa de molde, né? A caixa de molde, ela é dividida na parte inferior e na parte superior. A tonalidade de cores permite mostrar as duas partes de uma maneira muito clara, não? Vocês estão vendo numa cor um pouco mais laranjado, assim, o metal líquido já preenchendo todo esse molde, né? No interior desse metal líquido, você vê uma peça cilíndrica, não? Que nada mais é do que o macho, né? Esse macho, ele está ali localizado nessa parte interna, e ele tem esse formato cilíndrico, porque a peça ela é uma peça tipo casca e o interior dela é cilíndrico, segundo essa representação. Então, se eu for agora mesmo montar um molde para uma peça fundida tipo casca, como esta que eu estou mostrando aqui, eu teria que ter a parte inferior do produto a ser fundido, do modelo, né? Uma casca também, o modelo é uma casca, ok? Eu, então, primeiro preparo a cavidade externa dessa casca, compacto areia e deixo essa cavidade externa dessa casca bem compactada, 100%, e em uma outra estação preparo o macho com formato cilíndrico. Faço a mesma coisa na parte superior da caixa do molde, compacto areia, deixo toda a superfície externa dessa casca ser fundida já prontinha, e na hora de caçar as duas partes, a parte inferior e a parte superior, eu instalo o macho. Entenderam? Então, instalo o macho antes de fechar o molde. Fechei o molde, está tudo pronto. Estou mostrando aí um cadinho. O cadinho é uma representação menor do que chamaríamos panela. Na verdade, assim é que nem uma concha, sabe? Você tem uma panela de feijoada e você vai servir uma porção de feijoada. Você pega uma concha e você serve, não? O cadinho é uma concha. Só que o cadinho ele é feito de material refratário. Ele permite, pela sua própria construção, garantir a temperatura do metal que está na panela para o metal, do metal que vai ser vazado. Então, essa transferência de calor do metal para o cadinho, ela é amenizada pelo poder refratário que o cadinho tem. Então, você vaza esse metal. Perceba você que o cadinho ele está indicando aqui, eu vou mostrar aqui, ó. O metal vem aqui. O metal vai entrar por esse ponto que eu estou indicando pelo mouse. Esse é o que nós chamamos canal de descida. E ele vai direto para aquele ponto onde ele precisa entrar, que é a cavidade. E ele vai preenchendo toda essa cavidade. Percebam você que do lado desse canal de descida eu tenho isso aqui. Um maçalote. Esse maçalote, ele vai ser o último ponto da cavidade molde a ser preenchido. Esse outro orifício aqui, esse outro orifício, ele tem duas funções. Ele tem a função de indicar que naquela parte mais distante do ponto de alimentação, o metal chegou e está transbordando. Ok? Tem essa primeira função, indicar que já está preenchido. Segunda função, pelo fato dele ser um excesso de material, qualquer problema de contração que o metal tem durante o resfriamento, esse excesso de metal supre essa contração. Ok? E tem um efeito semelhante ao efeito do maçalote. O maçalote que eu estou indicando aí é o último local do molde, da cavidade molde, a ser preenchido com metal líquido. Então, durante o processo de solidificação, na medida em que o metal está contraindo, o maçalote está fornecendo metal para que esse molde possa solidificar e preencher e deixar 100% o metal preenchido nele. Fabricação de moldes, não tem segredos, os moldes eles são fabricados, estou falando molde em areia, estou falando de areia é fundição, uma areia é um material de engenharia que se trata, que se trabalha,
O material calcário, ele é um material assim com um poder refratário muito grande. E existem diversas qualidades de areia. Dependendo da qualidade de areia que você usa, é a qualidade da superfície que você vai obter, né? Se você trabalha areia com granulometria muito grosseira, a superfície vai ficar com um aspecto mais grosseiro. Se você trabalhar com areias mais finas, você vai ter naturalmente uma superfície mais refinada. Você pode trabalhar com areia de grão circular, isto é, uma esfera em formato esférico, ou você pode trabalhar com areias em formatos irregulares. Quando você trabalha com formatos esféricos, a taxa de resfriamento ela pode ser melhor, porém a estrutura de solidificação pode ser mais distorcida. Quando você trabalha com formatos irregulares, uma encaixa na outra. Então, a taxa de a preservação do calor no molde é melhor, então a taxa de solidificação é menor. E se demora mais tempo em solidificar, mais qualidade o produto fundido tem em termos de microestrutura. Areia é outra disciplina que se estuda em fundição. Teoria de areia, tecnologia de areia, produzir areia para o produto fundido e trabalhar com areia, reciclar areia, é um tema muito importante. Areia de fundição é um tema muito importante. Ultimamente tenho participado de programas de mentorias como o JEDI, agora mesmo está acontecendo o JEDI, e eu estava participando de uma defesa de pitch dos desafios que cada equipe está desenvolvendo. Tem uma equipe que está trabalhando areia de fundição. Eles estão querendo desenvolver tijolos a partir de areia de fundição. Pode parecer um tema bastante comum, mas é um tema onde temos muitas dificuldades por causa de restrições ambientais. Então, é um assunto assim muito interessante para vocês lá na frente, se quiserem trabalhar com isso, vai ser muito importante. Veja, estou mostrando aqui a fabricação do molde, o que eu fiz, para você. Aí eu tenho uma caixa, eu vou colocar uma certa quantidade de areia, vou apresentar agora, neste caso, o modelo, né? Eu compacto a areia em torno desse modelo, né? E depois que eu já tenho esse modelo compactado na areia, né? Antes de falar de compactar a areia, né? Eu preciso falar assim que além da qualidade da areia, a areia por si ela não se garante como ela não tem capacidade de moldagem. O que vai dar a característica de moldabilidade a essa areia é um aditivo que você coloca nela, que é o que vai permitir a compactação. O mais semelhante que eu poderia mostrar aqui agora é assim: pegue farinha de trigo e queira fazer alguma coisa com ela. Você precisa unir as partículas dessa farinha de trigo. Então, o que você coloca? Você coloca um ovo, entendeu? E você mistura areia, você mistura a farinha de trigo com esse ovo e esse ovo dá liga, dá liga. Ok. Aqui a gente utiliza silicatos. Silicato de potássio, silicato de sódio, e esse silicato, ele, na proporção certa, uma porção de areia, por tantos quilos de areia, tantos ml de silicato, entendeu? A gente consegue ter o grau de liga necessário para, então, você chegar aqui, né? E começar a compactar a areia, acrescenta o modelo nessa areia compactada e continua acrescentando areia até o modelo ficar embebido, ou seja, imerso nessa areia. Ok? Disso, oi, diga. Fala, Matheus. O silicato que gera essas restrições ambientais para areia, porque até então ela era areia, sei lá, do rio, da praia, né? Depois, acrescentando silicato, daí ela fica tóxica? Não é isso, não é isso. O que causa toxicidade na areia são os metais pesados que tem o produto que você está fundindo. Você lembra quando fala... depois que o óleo já foi usado que... Isso, exatamente. Né? Até porque, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, vou mostrar aqui. É que eu não gosto de usar muito esse mouse porque ele dá problemas, tem um problema aí, não consegui entender. Fale a minha voz quando uso o mouse. Ó. Nessa superfície que está aqui, a areia que você tem nesses cantos,
quando você está removendo a areia do produto fundido, toda essa areia que não sofreu mudanças de comportamento por causa do calor e por causa da contaminação do próprio metal, essa areia é aproveitada nos processos posteriores de moldagem. Agora, a areia que está mais próxima do produto fundido, ela sofre mudanças de comportamento e ela ganha toxicidade com os elementos que são utilizados, não? Os produtos que são utilizados para fundir a liga. Não? Então, essa toxicidade é o que evita. Nós estamos falando da toxicidade produzida pelo carbono, pelo ferro. Tem ligas na indústria de fundição na base de berílio, por exemplo. Então, berílio, você usa berílio, e berílio é utilizado em ligas de construção aeroespacial, não? Exige muito cuidado, né? Então, essa areia que nós estamos falando, que pode ser questionada ambientalmente, não é a areia que se utiliza na fabricação do molde, é a areia que é gerada depois do produto estar fundido, né? Que é aquela areia que se desprende do molde e que sofre mudança por causa do efeito da fundição do produto no ambiente molde onde essa areia está instalada. Não? Então, eu digo assim, por exemplo, por cada molde, dependendo muito da peça, você pode aproveitar 40% da areia e 60% você descarta. Então, você acaba utilizando, por vezes, mais, você acaba descartando mais areia do que a areia que você reaproveita. Né? Então, e aonde que você vai colocar essa areia que você tem dúvidas do fim que você pode dar a ela? Você leva ela para aterros. Aqui em Joinville estamos cheios de aterros de areia, entendeu? E é essa areia que está indo para esses aterros o que as pesquisas estão apontando para novos usos. Né? Então, é um problema que a própria fundição gera, não? Eu acredito Por isso que fazer tijolo. sim, ultimamente tem se usado produtos químicos mais benéficos, hein, que permitem acreditar de que a areia que se descarta de um processo de fundição não vai causar problemas para usos posteriores, entendeu? Para a construção civil, por exemplo. Então, tem empresas que estão se especializando na fabricação de tijolo usando como base areia de fundição, né? Tijolo para erguer casas, prédios, hein? E tem também as empresas que fabricam paver para asfaltos e coisas assim, não? Então, já se está dando um fim a isso, mas até 2018, a legislação ambiental brasileira não era muito favorável a esse reaproveitamento. A partir de 2018 mudou a legislação e baseado no que? Baseado no avanço de pesquisa que já foram feitas para validar a utilização de areia em muitos casos, em muitas situações. Não? Então, muda a legislação a partir do momento que a ciência mostra que não causa problema algum. Para você poder notar o efeito da areia na saúde de um ser humano, você vai fabricar a casa hoje com areia e daqui a 10 anos você vai ver como que está a saúde do indivíduo. E nesses 10 anos você vai monitorando isso até chegar à conclusão de que em 10 anos esse indivíduo não sofreu problemas respiratórios, não sofreu qualquer que seja o problema que possa ser induzido por causa do uso dessa areia. Não? Então, até mais recentemente havia muita limitação. A partir de 2018, a legislação ela já passou a ser mais amigável para o reaproveitamento da areia. Né? Certo, Matheus? Adoro você, Matheus. Pergunte mais, continue perguntando. Agora chama dessa. Então, bom, veja, aqui nós temos, por exemplo, nós acabamos... Bom, antes disso, eu tirei o molde, já deixei a cavidade do molde pronta, agora vou instalar o macho. Esse é o macho. Depois disso, eu coloco a outra parte do molde que casa perfeitamente nesse macho, e o que eu tenho no fim? Eu tenho a caixa prontinha para
vazar a peça. Então, digamos que nesse modelo que eu tenho aqui do lado direito da minha tela, eu já tenho a parte inferior do molde, veja a cavidade que ficou, veja a superfície externa da peça ser fundida, veja o macho instalado. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar sobre a parte inferior a parte superior do molde. E esse posicionamento, esse casamento da superior na inferior, ele tem que ser muito cuidadoso. As empresas de fundição, elas criam dispositivos para garantir a concentricidade dos pinos de fixação nos orifícios de fixação. Então, o inferior tem o pino e o superior tem os orifícios de fixação. Então, os dispositivos eles vão guiando a parte superior de forma que ela encaixe-se perfeitamente na parte inferior e não tenha nenhum tipo de problema. Okay? Então, agora represente-se visualmente, imagine agora, fecha esse molde agora, por favor. Fechou o molde? Agora imagine, represente-se essa situação. O que você tem? Você tem uma caixa de areia compactada e no meio dela você tem um buraco que você vai preencher com metal líquido. E pelo fato de ser uma superfície tipo casca, você precisa ter o macho instalado no meio. Esse macho é de areia também. Entendeu? E por esse orifício que está indicado aí, você então vaza o material metálico. Ok? Muito bom. Você tem os diferentes tipos de moldes para macho. Na macharia, você faz a mesma coisa. Na macharia, você fabrica o macho. E o que você faz é a mesma coisa. Você mistura areias, né? Pode até se usar na fabricação de machos areias de diferentes naturezas, tá? Naturezas químicas e superfícies. Né? Se mistura a seco areias, quando tem mais um tipo de areia, se mistura a seco, e depois se coloca o aditivo, né? O ligante, não? Que é o silicato, na quantidade certa para dar o quê? Para umidificar a areia e garantir a compacticidade. Se leva essa areia úmida a um compactador. O compactador é o quê? O compactador é um elemento que mecanicamente vai compactar o macho. Para você poder compactar o macho numa caixa de macho, você precisa ter um molde, um modelo que é o modelo do macho. Então você tem um modelo do macho numa caixa que você vai compactar esse macho. Depois daí você pega esse macho, que nada mais é do que toda a superfície do macho, ela é equivalente com a superfície interna da casca. Hein? Naquela representação nossa, era esse cone truncado que vocês estão vendo aqui. Essa superfície externa do macho é a superfície interna do produto fundido. Para que o macho possa ter resistência mecânica e possa se submeter a essa invasão de metal líquido em alta temperatura em turbulência, que é o que acontece durante o vazamento, ele precisa passar por um processo de cura. A cura do macho é o quê? É você colocar ele numa condição de temperatura na casa dos 600 graus. Para quê? Para ele se constituir em um produto de engenharia duro, resistente. Né? E assim você consegue, então, ter o macho pronto para, no momento da montagem do molde, você instalar ele. Né? Então, no processo de fabricação do macho, diferente do que no molde, o que você tem? Você tem a cura, que no caso seria uma sinterização. Na fabricação do molde, não? Na fabricação do molde, você precisa secar a areia, deixar ela sem nenhum tipo de umidade. Quando você seca a areia, você seca o silicato, e o silicato é o que mantém unida as partículas compactadas dessa areia. Então, você secou a areia, secou o silicato, garantiu, então, um produto bem compacto que dá para manusear, que no caso seria o molde. Né?
Falando um pouco da obtenção do metal líquido, bom, a obtenção do metal líquido segue aquela premissa de você misturar matérias-primas, sucatas, né? Onde que você mistura tudo isso? Você mistura tudo isso num forno, né? Existem vários tipos de forno, existe o cubilot, que é o mais antigo, né? Que não é o mais utilizado hoje. Em algumas condições por aí ainda tem forno cubilot, mas é em menos escala, né? O que você utiliza no forno cubilot? Você utiliza coque, né? E você utiliza partículas de carbono, de ferro e de metal, por descida você carrega o cubilot por cima e por descida você injeta, tem um funcionamento muito parecido a um alto-forno. Você injeta gás quente por baixo e por descida você vai naturalmente decompondo toda a matéria-prima e você vai na parte inferior dele e você acaba obtendo o metal que você deseja fabricar. A questão do cubilot, a limitação dele, que ele exige naturalmente uma matéria-prima particulada, né? Então, dificulta muito isso. O cubilot geralmente utiliza fontes de metais provinda das jacidas de minérios, entendeu? Então ele utiliza minério para isso, não? O que encarece o processo, dificulta o processo de reaproveitamento de material. Para poder reaproveitar melhor os materiais, os descartes, as sucatas, hein? A gente utiliza arco elétrico de todos os tipos de forno, o que melhor rendimento nos oferece, ou a indução também pode ser utilizado, mas o alto forno é diferente. A diferença de um para o outro é a fonte de energia. Na indução você tem indutores, são grandes resistências em torno do forno, não? E num arco elétrico, o que você tem? Você tem 3 eletrodos, né? Fazendo contato em alta tensão com a matéria-prima e decompondo a matéria-prima o tempo todo, né? O alto forno é o mais utilizado nas nossas fundições aqui em Joinville, por exemplo, você vê muito alto elétrico, não? Arco elétrico. Aqui está a etapa do processo de vazamento. Você tem duas formas de vascular o metal, automatizada ou a manual. Em muitas fundições se utiliza ainda a forma manual. E aí, nesse caso, se utilizam da experiência, da prática dos fundidores, não? Tem muito fundidor valioso aqui em Joinville. Joinville é a cidade dos fundidores, sim? Conheço vários. São pessoas muito importantes no processo de fundição. Todo cuidado é pouco e o tempo que você perde na hora de vazar o produto é a quantidade de efeito que você vai ter depois nesse produto. Então, é um profissional muito valorizado, não? No momento do resfriamento e da limpeza, estou mostrando aqui o processo de desmoldagem. O processo de desmoldagem se faz de forma mecânica. Numa mesa vibratória, você coloca a peça e toda a areia ela vai caindo, não? Então, nos primeiros momentos de desmoldagem, a areia que se desprende, a areia mais externa, ela é catada e levada para um ambiente onde ela vai ser tratada para ser utilizada de volta no processo. E na etapa final do processo de desmoldagem, é a areia mais próxima do produto fundido, aquela que sofre problemas por causa da transferência de calor e dos gases decorrentes do próprio processo, que acabam modificando o comportamento dela. Essa é a areia que se descarta, né? Na limpeza, você pode usar jateamento. Jateamento geralmente se faz de forma mecânica, ou bombardeio em granalha de aço, dependendo muito do diâmetro da granalha de aço, vai ser o acabamento superficial, a qualidade superficial que você vai ter. Então, granalhas mais finas te trazem mais benefício do que granalhas mais grossas, hein? Muito bem. Tem a inspeção, e na inspeção você faz raio-x. O raio-x, estou mostrando aí que o raio-x de uma roda, né?
Então, o raio-x é raio-x, como todos nós conhecemos, raio-x. Né? Você leva a peça para um local, você faz um raio-x dela e você detecta se tem defeitos internos. Aonde que é utilizado o raio-x e aonde que é utilizado o ultrassom? Geralmente, o raio-x ele é utilizado em peças que mecanicamente elas são muito exigentes. Então, uma roda, por exemplo. E depois tem os líquidos penetrantes, né? Que esse caso aí está mostrando, por exemplo, uma sequência de poros em uma superfície fundida. Todas essas manchas vermelhinhas assim é o líquido penetrante no poro que você não consegue visualizar no olho nu, né? Que precisa de um revelador para isso, não? Então, são as técnicas mais comuns utilizadas.